Age com ternura e paz cada espaço do teu lar. Gotas de amor e de... Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos para fazer as reflexões necessárias diante das instruções que nos foi passada pelo irmão José através da psicografia de Carlos Abatielli, no livro Teu Lar, onde ele nos dá a orientação de como devemos agir, como devemos fazer, como devemos pensar com relação a todos aqueles que são os mais próximos de nós, que é a nossa família. E nessas reflexões, a gente já estudou bastante lições, e agora nós vamos estudar a lição número 13, Caridade Semanal. Inicialmente, vamos fazer algumas reflexões a respeito do que o irmão José nos passa, da necessidade de se envolver em alguma atividade social, ser exemplo para os familiares, de verificarmos as necessidades alheias e naquilo que a gente pode ajudar. Diante dessas necessidades, nós podemos descobrir aquilo que temos dentro de nós e que podemos doar no sentido de melhorar o nosso relacionamento, a nossa vida e a vida desse nosso irmão. E podemos fazer também visitas sociais, asilos, cadeias, hospitais, ou se você não é chegado a esse tipo de atividade, visite um irmão doente, faça com ele uma prece, leia com ele uma página. Isso tudo é importante. Isso chama-se caridade imaterial, a verdadeira caridade. Isso tudo é importante por quê? Porque quando a gente age no bem, a gente atrai para nós boas vibrações, boas companhias e nos permite elevar o nosso pensamento. E essa é uma forma que a gente tem de evitar o egoísmo, o comodismo, a indiferença. Temos que entender que um minuto desse tipo de caridade é uma fonte incontestável de alegrias para nós. Vamos então fazer a leitura das palavras de irmão José com respeito a esse compromisso semanal que devemos ter. Pelo menos uma vez por semana, envolve-te com os teus familiares em alguma tarefa assistencial. Aquilo que a gente disse no início, que a atividade social é uma maneira que a gente tem de praticar a caridade. O envolvimento de familiares é bastante importante para que a gente leve à frente e seja para eles um exemplo daquela maneira de agir, da forma de fazer, da maneira correta, não apenas levando um pão. O pão não resolve, o pão não é a verdadeira caridade. Às vezes conversar, pensar, ouvir, orientar, é isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos. Com os necessitados, a gente ajuda com o conforto, com as palavras, com o entendimento, ouvindo as dificuldades que ele tem e orientando no sentido dele buscar o melhor entendimento com o mundo espiritual. É a forma que a gente tem de ser caridoso com os nossos irmãos. Ele diz também: a bondade se ensina através do exemplo. Quando a gente envolve os familiares nessas atividades sociais, a gente está ensinando, está mostrando para eles a maneira correta de fazer e sendo para eles um exemplo, mostrando a eles que é uma atividade necessária à nossa vida. E por isso eles devem nos acompanhar, sem que seja obrigatório, sem que seja necessário que obriguemos e façamos com que eles nos acompanhem de forma involuntária. Nos diz o irmão José: a necessidade alheia vista de perto nos faz melhor enxergarmos os recursos com que temos sido abençoados. Sim, porque todos os recursos que a gente tem, tudo aquilo que a gente recebe,
São as bênçãos que a gente recebe, são as melhorias que a gente tem a partir do momento em que a gente se entrega ao cultivo da caridade, do amor, da compreensão com os nossos irmãos necessitados. E aí, diante disso, a gente consegue ver como a gente recebe coisas boas na nossa vida. Se não te é possível um compromisso cotidiano com a caridade, consagra ela alguns minutos do teu tempo que te sobra em cada final de semana, que a gente encontra a todo momento, seja na rua, seja até em casa. Eles nos visitam, eles vêm ao nosso portão pedir ajuda, pedir, mesmo que seja um prato de comida, mas a gente não deve dar somente o prato de comida. Converse com ele, oriente, o atenda bem, trate ele como um seu irmão que ele é. A gente não precisa de muito tempo para ser caridoso com os nossos irmãos. A gente não precisa de muito tempo, nem ficar constantemente ao lado desse irmão, para que a gente possa fazer a nossa parte na ajuda, na compreensão, né? E na orientação, principalmente na orientação desses nossos irmãos necessitados. Nos diz ainda irmão José: com pouco mais de 15 minutos, visitarás o doente no hospital, ou irás à periferia para levares o teu farnel de generosidade. Veja que ele não nos diz o seu farnel de comida, o seu farnel de alimentação, o seu farnel de roupa. Ele diz de generosidade. Então, o painel de generosidade é composto de sentimentos de ajuda, de vibrações positivas, e fazer uma oração com cada um deles é um bem maior que a gente pode dar. Se ele não quiser orar conosco, oremos nós perto dele, né? Vibrando positivamente para que ele possa ter um entendimento e buscar também um caminho da verdade. A tua ação no bem, por menor que seja, atrairá vibrações positivas para a tua vida. Aquilo que a gente disse anteriormente, com relação aos benefícios que a gente recebe, né? As bênçãos que a gente recebe quando a gente utiliza essa forma de vida, essa forma de pensamento, essa forma de ação com relação aos nossos irmãos. Essas vibrações positivas irão nos trazer o equilíbrio de forças, o equilíbrio energético que necessitamos para não ficar doente, né? Para não perder o controle, para manter o nosso pensamento em Jesus. É muito bom, né? Não consintas que o teu reduto doméstico se transforme em fortaleza de egoísmo. Porque ficar em casa é bom. Ficar em casa, não, eu trabalho, eu faço minhas atividades de casa. Sim, mas aí você está fazendo exatamente o que ele está nos dizendo. Você está sendo egoísta e cuidando daquilo que é seu, mas não está olhando para os lados, não está olhando para ninguém e nem por ninguém, que é o mais importante, a gente olhar por alguém. Veja, ele nos ensina, ele nos mostra, nem sempre ficar em casa é tão bom assim. E assim a gente recebe vibrações positivas. Não vivas entrincheirado na indiferença e no comodismo. Na frase anterior, ele já nos disse alguma coisa a respeito disso. Porque quando a gente fica entrincheirado em casa, a gente fica no comodismo. Não dá, não vou sair, não vou, não faço, não posso agora, eu tenho que fazer isso. Ele fala aqui da indiferença. Quando a gente diz que não pode ir, que dá desculpa porque tem algo a fazer, quando na realidade a gente está só querendo o comodismo de ficar em casa, sem se preocupar com qualquer atividade assistencial ou qualquer atividade que seja fora de casa, embora você possa fazer de dentro de casa.
Se você sabe que tem alguém que precisa, faça uma prece, faça uma oração, guarde 1 minuto de oração por alguém por dia. Você vai também receber vibrações positivas quando você tem esse tipo de atitude. É importante. Qualquer atitude no bem sempre atrai boas vibrações e vibrações positivas. Se teus familiares percebem que te importas com os outros, haverão de escutar-te com maior atenção, sem duvidares do que dizes. É um exemplo. Quando a gente tem a firmeza nas atividades sociais, quando a gente tem bons pensamentos, quando a gente busca ajudar alguém, isso tudo é visto pelos nossos familiares. E eles veem em nós uma boa pessoa, uma pessoa de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas atitudes. Então, eles não vão duvidar do que você diz. Porque tudo aquilo que você diz e que sai da sua boca são sempre palavras do bem, são sempre palavras de ajuda, de apoio, de compreensão e de orientação. Olha só o que ele vai nos dizer agora, hein? 1 minuto de caridade é uma fonte incontável de alegrias. Sempre, sempre, a gente que é espírita sabe que 1 minuto de oração, 1 minuto de ajuda, de conforto, de conversa, de escuta, faz muito bem a quem está ao nosso lado. Melhor ainda para nós mesmos, porque nós seremos os maiores beneficiários da nossa atitude. Nós seremos o melhor beneficiário das nossas próprias atitudes. É sempre, começa com a gente. Tem sempre que ser dentro de nós. Tem que vir de dentro, tem que vir do amor, tem que vir do sentimento que a gente tem para com os nossos irmãos. Aí nós vimos a lição completa que o irmão José ditou para Bacelli. Mas a gente tem que entender que tudo que ele falou é com relação à caridade. E temos nós o costume de dizer que fora da caridade não há salvação. Mas essa caridade não é, principalmente a caridade semanal, não é material. Ela é imaterial. E é fora dessa caridade imaterial que não tem salvação. Porque você dá o pão, não quer dizer que você fez caridade. Também é uma ajuda. O pão é uma ajuda, mas tem fundo de caridade. Sim, tem um fundo da caridade. Não representa a verdadeira caridade. Porque quando Cristo nos fala em caridade, ele fala nessa caridade que nós vimos agora, a imaterial, tá? Essas de colocar a mão no bolso e entregar aos necessitados, nem sempre vem do coração, nem sempre vem do sentimento, nem sempre, junto com ele, tem a vontade de melhorar alguma coisa. Não, a gente institucionalizou a caridade. E aí, não preciso fazer mais. Eu já sirvo a sopa, eu já faço a sopa, eu já dou o pão, eu dei alimento, eu dei agasalho, eu dei cobertor, eu dei o que ele precisava, materialmente falando. E quando se pensa dessa forma, mas eu faço, é porque você ainda não tem dentro de você esse verdadeiro sentimento de caridade. E aí, a gente entende que a gente deve praticar a verdadeira caridade muitas vezes. Muitas pessoas necessitam dessa nossa caridade. E a cada momento em nossa vida, sempre aparece alguém
que precisa dessa caridade. Por quê? O compromisso semanal não deve ser de forma obrigatória. Ela tem que ser involuntária. Ela tem que ser sem o pensamento da necessidade de ir. Vem da vontade, sim. Eu tenho vontade de ir e de fazer. Aí sim, é uma forma de caridade. Que você tenha vontade de ajudar, você tenha vontade de se doar para a pessoa. Então devemos praticar a caridade, mas de forma correta. E, de forma correta, cada vez mais vezes a gente deve praticar esta mesma caridade. Quanto mais, melhor. E a forma de se praticar a caridade, somos nós que decidimos. Somos nós que vemos as necessidades e aquilo que temos dentro de nós que a gente pode doar. Veja que tudo é iniciado dentro de nós. É a nossa visão, é o nosso sentimento, é a nossa vontade. Não é a nossa obrigação. Por enquanto, ficamos por aqui. Vamos sempre ter conosco a certeza de que o Cristo caminha conosco, que a presença dos nossos protetores e guias espirituais nos fazem muito bem e nos orientam na hora certa, através da intuição, através da inspiração. Porque você já ouviu, porque eu fiquei inspirado e fiz uma música, fui inspirado e fiz uma poesia. Então é através da inspiração e da intuição que os nossos bons amigos da espiritualidade nos orientam e nos mostram sempre o caminho do bem. Por enquanto é só, fiquem com Deus, reflitam bastante sobre tudo isso que falamos. Que Jesus nos acompanhe e até a próxima vez que a gente vai se encontrar aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo dia e nessa mesma hora. Fiquem com Deus. Numa prece vigilante, vem Jesus e nos redime. O Evangelho é luz para teu lar, lugar de estreitar os laços, lugar de almas caídas, repensando vidas, refazendo passo. O Evangelho é luz para teu lar. Vem Jesus, então pernoitar no lar e no coração, na casa e em cada irmão. Se a porta